59 português matano, 50 irmãos, 50 irmãos na Pidjeguite, 50 irmãos na Pidjeguite. Na 61 Buba Pangola, Buba Pangola, quando vou voltar, muda no partido. Quando vou voltar, muda no partido. Amílcar Cabral, vou morrer cedo, vou morrer cedo, vou morrer cedo, vou morrer cedo, vou morrer cedo. A história não se apaga, recorda-se. Nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, des souffrances, de l'ignorance, parce que vous savez quel est l'état où nous nous trouvons. Amílcar Cabral nasceu em Bafatá, Guiné-Bissau, em 1924. Morreu a 20 de janeiro de 1973, em Conakry, capital da República da Guiné, pátria fundada por Sékou Touré. Amílcar Cabral saiu em 1932 da Guiné-Bissau com os seus pais. O pai fora funcionário e professor para se fixar em Cabo Verde, de onde o pai era natural. Depois de terminar o liceu em 1945, Amílcar Cabral embarcou para Lisboa para frequentar o Instituto Superior de Agronomia, cuja licenciatura terminou em 1950. Seguiu-se um estágio em Santarém, fim do qual, em 1952, regressou ao seu país natal como técnico de serviços agrícolas. Durante a permanência em Portugal, participou na vida desportiva e cultural dos estudantes das colónias. Foi membro da Casa dos Estudantes do Império e ativista dos movimentos a favor da paz, compondo a quase totalidade da sua poesia militante. Quando, em 1952, escolheu Bissau para trabalhar, o seu objetivo era lutar contra os portugueses. Em consequência das suas atividades na Guiné-Bissau, foi considerado suspeito e transferido para Angola em 1955. Onde, além de exercer a sua profissão, colaborou na formação das estruturas que originaram o nascimento do MPLA. Amílcar Cabral serviu como engenheiro agrónomo na Cadá, no Kwanza Sul. Mas num encontro em Bissau, Amílcar Cabral estava autorizado a visitar uma vez por ano. Em 1956, fundou, com outros, clandestinamente, o PIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, de que mais tarde seria secretário-geral. Em 1963, após infrutíferas tentativas de contactos com o governo português para a obtenção da independência pela via pacífica, o PIGC iniciou a luta armada na Guiné. Em 1973, quando os guerrilheiros guineenses dominavam 2/3 do território, Amílcar Cabral foi assassinado na cidade de Conakry por dissidentes do seu partido. Ação que a polícia política portuguesa não terá sido alheia. Conakry, la voix de la révolution, radiodiffusion de la République de Guinée, mettant sur l'ensemble du réseau. L'impérialisme vient de commettre un des crimes les plus odieux, les plus ignobles sur le sol libre de la République de Guinée. Amílcar Cabral, secrétaire général du PAIGC
est tombé hier samedi, 20 janvier 1973, à 22h30, devant sa propre maison, lâchement et horriblement assassiné par les mains empoisonnées de l'impérialisme international et du colonialisme portugais. Ouvi qualquer coisa, parecia um tiro. Não liguei muito, né? Então eu disse ao guarda que lá estava, vai lá ver o que é que se passa. Ele saiu, foi. Foi e não voltou mais. E então, quando eu cheguei à porta do secretariado, já estava todo um grupo, um enorme grupo de combatentes armados, todos armados, que não era normal em Conakry. Atiraram-se a mim, aí uns 12 homens. Claro, e foi aí amarrado e levado para o jipe e depois para o barco. Estava completamente fora da ação, não é? E quando eu quis dirigir uma mensagem aos combatentes através da nossa rádio em Conakry, o secretário opôs-se a isso. E só depois de eu dizer que se não me é possível de falar aos combatentes, então eu queria ir, que me pusessem na fronteira. Depois disso é que ele aceitou que eu me fizesse a mensagem, mas que não indicasse o meu nome. E eu aceitei porque sabia que eu ia ser reconhecido pela minha voz, pelos nossos combatentes. Esse pessoal foi entregue à direção do PGC em Conakry. A direção decidiu que eles seriam distribuídos, seriam enviados para o interior da Guiné, devíamos fazer um trabalho de recolha, seriam interrogados, faria um trabalho de recolha da informação toda, esse propósito, depois julgados. É a única saída, não havia outra. A Sékou Touré afirma numa reunião que dos 360, e posso estar a errar números, dos 360 e tantos membros do PAIGC que ao momento do crime se encontravam no espaço à volta de Conakry, cerca de 300 e não sei quantos sabiam que a conspiração se estava a dar. Isto é para lhe dizer que se retirar as criancinhas do infantário que não estavam no golpe, os alunos da escola, os quadros cabo-verdianos e eu próprio, o resto, não quero ser injusto, porque havia muitos guineenses que também não sabiam e que eram bastante fiéis ao partido, mas o resto sabia tudo. Pelos números que Sékou dá. Isso aí é que foi o grande susto, pode-se dizer. E a notícia da morte de Amílcar Cabral, secretário-geral do PAIGC, constituiu surpresa. Ela não trouxe a menor perturbação ou alterou o ritmo de vida e a tranquilidade na Guiné portuguesa. La liberté, l'indépendance nationale, la dignité de l'Afrique exigent que de nouveaux hommes de la trempe du disparu émergent et guident le dur mais noble combat de réhabilitation historique de nos peuples martyrs. Cabral. Então, contra camaradas, como inimigo sofre derrota em todo o plano. Na questão de desmobilizar, não é que eu consigo desmobilizar, não é nós, não povo. Na questão de matar-no, felizmente até hoje é que eu consegui matar. E se a gente tem sido apanhado, tanto na banda do norte como na banda do sul, de notar. Mesmo que é mim próprio, que nega as lutas ali, a voz poderia seguir para diante para a libertação total do nosso povo na Guiné de Cabo Verde. Amílcar Cabral, um combatente pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. De resto, o presidente Amílcar Cabral fundou o PSGC, organização que lutou pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Trabalhou aqui como regente agrícola, depois de ter concluído a sua licenciatura em Portugal. O que é que representa Amílcar Cabral para os povos da Guiné e Cabo Verde neste século XXI? Amílcar Cabral é um pouco o pai da independência, da nacionalidade enquanto comunidade política.
dessas duas nações, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi um grande estratega, foi um grande diplomata e foi também um pensador das questões que se referem à África. Amílcar Cabral pensou muito a África, o seu desenvolvimento. Talvez hoje, no século XXI, não encontremos as respostas nos textos de Cabral. Os desafios são outros, os tempos são outros, mas poderemos encontrar referências para fazer as melhores perguntas sobre a África de hoje. Mas é o seguinte, há 3 questões de Cabral que eu gostaria de destacar. A primeira refere-se ao seguinte: Cabral sempre disse, não vale a pena lutar para a independência se depois da independência não vivermos melhor. A legitimação da independência passa pela melhoria da qualidade de vida após a libertação. E é o repto que Cabral lança aos dirigentes africanos no sentido de, ao ascenderem ao poder, procurarem resolver os problemas das pessoas e trabalharem todos os dias de sol a sol para que as pessoas vivessem melhor. Uma outra questão colocada por Cabral é que se devia governar após a independência com decência, honestidade e patriotismo. Ser decente, ser honesto e amar o país. Para transformar, para criar as condições que pudessem levar à melhoria da qualidade de vida das pessoas, à dignidade das pessoas. E a terceira dimensão é que Cabral dizia, citando um ditado africano, por mais quente que seja a água da fonte, ela não cozerá o teu arroz. Precisaremos sempre da água da fonte, mas precisamos de trabalhar e fazer o nosso trabalho no sentido de garantir que possamos cozinhar o nosso arroz em nossa casa. Portanto, a cooperação é importante, o mundo pode ser solidário, pode ajudar, e essa também é uma referência para a África, uma inspiração para a África, mas não contemos que só a água da fonte cozerá o nosso arroz. Temos de fazer o nosso trabalho de casa. Essas são importantes referências que Cabral nos deixa. Professor, Amílcar Cabral, que lugar é que ocupa hoje Amílcar Cabral na memória coletiva de Cabo Verde? Sim, tem um papel muito relevante, é uma figura emblemática, histórica, é uma referência para a esmagadora maioria dos cabo-verdianos. Nós, quando pensamos no percurso histórico que nós fizemos, nomeadamente quando pensamos no facto de sermos hoje um país independente, Amílcar Cabral é sempre uma referência. E é por isso que, nomeadamente, nós em Cabo Verde assinalamos todos os dias 20 de janeiro do Dia dos Heróis Nacionais, celebramos a memória de Amílcar Cabral, e também é celebrada todos os dias 5 de julho, Dia da Independência Nacional de Cabo Verde. Agora, é natural que haja uma ideia, junto de muitos segmentos da sociedade cabo-verdiana, que deveria haver mais divulgação, um conhecimento mais generalizado sobre a vida, sobre a personalidade e sobre a obra de Amílcar Cabral. Mas é uma referência incontornável e, digamos, praticamente indiscutível, indiscutida no cenário político, cultural e social de Cabo Verde. No passado dia 27 de julho, nós assinalamos uma data importante. O presidente Senghor do Senegal decidiu cortar relações diplomáticas com Portugal de Salazar, exatamente porque colonizava Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. E depois, anos depois, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos e Agostinho Neto estiveram em Roma no encontro com o Papa Paulo VI. Isto foi importante, digamos assim, para definitivamente destruir a imagem e o caráter do regime colonial português? Sim, eu creio que esse acontecimento, que aliás
tem sido assinalado, ainda que numa forma não a desejável. Eu próprio estive há poucos anos como Presidente da República num evento no Vaticano em que esse acontecimento era relembrado e assinalado no Vaticano. Eu creio que foi politicamente simbólico. Foi, digamos, um golpe muito relevante, digamos, na ideologia dominante do fascismo e do colonialismo português. Porque toda a intervenção portuguesa nas antigas colónias, sobretudo depois das lutas de libertação nacional, era de tradução dessa luta com a imagem de se tratava de atos terroristas, de que os dirigentes dos movimentos de libertação nacional eram agentes de terrorismo internacional, eram figuras pouco humanizadas. Serem recebidas pelo chefe máximo da Igreja Católica representou, do ponto de vista da imagética, da representação coletiva das pessoas e junto também das nossas populações, uma marca forte. Isto é, o Papa, afinal, recebe, aperta as mãos e dialoga com dirigentes terroristas, entre aspas, que lutam em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em Moçambique. E, portanto, foi uma referência simbolicamente assinalável e muito forte. Agostinho Neto do MPLA, Amílcar Cabral do PSGC e Marcelino dos Santos da Frelimo eram recebidos em Roma pelo Papa Paulo VI. A célebre audiência papal aos 3 dirigentes de movimentos de libertação que combatiam o regime colonial português acontecia no dia 1 de julho de 1970. Marcelo Caetano já tinha substituído António de Oliveira Salazar, que nunca aceitaram ouvir as reivindicações dos patriotas dos movimentos de libertação que nas frentes da Guiné, Angola e Moçambique combatiam o poderoso exército colonial de Portugal, país membro da NATO. O regime colonial, assustado com o gesto do Papa Paulo VI, procurou sempre minimizar o seu impacto. Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente angolano, tem memória deste acontecimento que abalou o regime colonial português. Guardo um sentimento fantástico, uma perspectiva de luta tomar outro rumo. Quero dizer que os combatentes que no dia anterior a esta reunião eram considerados terroristas, no dia seguinte eles foram chamados de combatentes pela liberdade. Só isso diz tudo. E achei que o Papa e finalmente a Igreja tomou uma atitude coerente e ajudou aqueles que combatiam pela liberdade e pela sua independência e por um mundo melhor. Os nossos anseios era realmente não só adquirir a independência do território, mas formar um homem novo, um homem onde todos se integrem, porque todos fazemos parte da humanidade. Então era esse o sentimento que tínhamos no MPLA e penso que também nos outros movimentos de libertação. A ideia da audiência com o Papa Paulo VI vem de Marcella Glisenti, que dirigia a livraria Paesi Nuovi. A carta de 1 de junho de 1970 a pedir audiência é assinada por Marcelino dos Santos e por Daniel Chipenda, de passagem por Roma. Era uma dama muito fina, muito culta e que já se tinha afirmado com muita solidariedade com a África, de uma livraria que existia em Roma e que era especializada em literatura e outros livros de africanos e sobre a África, em Roma. Então ela, que naturalmente era dos grandes da terra italiana e que foi capaz de, pouco a pouco, criar as condições todas, mas com muita arte, porque foi um trabalho que exige muito segredo, porque as forças antagônicas seriam
eram e foram imensas, mas ela, com o seu peso social dentro da sociedade italiana, que estava no poder, ela conseguiu convencer Sua Santidade o Papa a nos receber. Celebrarmos 50 anos desta audiência, desta simbólica audiência que o Papa Paulo VI concedeu aos 3 grandes líderes dos Palopes, o Marcelino dos Santos da Frelimo, o Amílcar Cabral da PAIGC e o Agostinho Neto do MPLA. Foi, sem dúvidas, uma audiência muito significativa, um momento histórico. Aliás, eu vou utilizar a classificação que Amílcar Cabral, foi ele que chefiou a delegação. Ele, quando saiu desta audiência, classificou a audiência como um ato político, um evento histórico e uma vitória contra o retrógrado da colonização portuguesa. Amílcar Cabral tinha também uma inteligência brilhante, para além de ter sido um grande futebolista. Ele era ponta esquerda na equipa da Casa dos Santos do Império, de que eu fazia parte também. Não era craque, havia uns que eram craques, mas eu não. Mas também era uma peça útil à equipa, não esqueça de dizer isto aqui. A figura da Amílcar Cabral hoje é uma figura que nos ultrapassa. Ultrapassa a Guiné, ultrapassa Cabo Verde, ultrapassa a África, para ganhar uma expressão muito mais ampla, a que eu chamaria, não teria peso nenhum em chamar isso universal, uma expressão universal. Isso deve ser motivo de orgulho para nós. Ter o nosso líder, o líder da nossa luta de libertação, com esse estatuto internacional, é um enorme orgulho para nós. Isso é que todos nós devemos compreender, que com a Amílcar Cabral, com a valorização da Amílcar Cabral, estamos a valorizar-nos nós mesmos. Daí que temos o dever de nos valorizarmos. Isso aqui é importante. O importante não é que os outros nos valorizem. O importante é que nós nos valorizemos. O trabalho que estamos a fazer vai precisamente nesse sentido, de Amílcar Cabral ser apropriado pelos cabo-verdianos. Esse é o trabalho que fazemos em Cabo Verde, apropriado pela sociedade cabo-verdiana e pelas suas instituições académicas e de investigação. É um trabalho que temos estado a fazer. Acredito que já fizemos um bom caminho. Acredito que hoje Amílcar Cabral é muito mais conhecido e valorizado em Cabo Verde. Se coloca a questão do ponto de vista escolar, se me disser, se do ponto de vista escolar, de aprendizagem nas escolas, o que se faz é suficiente, digo que não. Mas o que fazemos nós como fundação tem impacto em tudo isso e vai contribuir para que chegamos a um ponto que consideramos bom, que é o do conhecimento, mas também o do reconhecimento e o dos estudos da vida, da obra, mas da história e do pensamento de Amílcar Cabral. É uma luta de todos os dias. Amílcar Cabral, um combatente pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. A história não se apaga. Recorda-se. Mamãe velha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo
vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, venha ouvir comigo. Recobra as forças e chega ao seu portão. Que a chuva amiga já falou, mantenha. E bate dentro do meu coração. Bem, mamãe velha, bem ouvi-me a mim. A cobra força e bem para o portão. Que chuva amiga já fala, mantenha. E ele bate dentro do meu coração. Chuva amiga, mamãe velha, chuva que já tem tanto tempo, acaba até assim. O movido segue lá na cidade velha, que a ilha inteira, na pouco dia já abre jardim. Ouvi dizer que a cidade velha e a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança. Que a terra agora mesmo Cabo Verde é tempestade que já virou bonança. Bonança.